Opa, eu sou Evandro Munslinger e hoje nós vamos falar sobre mecatrônica do câmbio DQ200, câmbio aí que equipa a linha Volkswagen Golf 1.4 e também equipa a linha Audi A1 e A3 1.4. E esse câmbio aqui tem algumas particularidades deles, mas primeira coisa que nós temos que comentar, esses câmbios, para quem não sabe, são os câmbios mecânicos com uma mecatrônica que faz todo o processo de troca de marchas. Então ele é um câmbio mecânico automatizado. Então ele possui duas embreagens, K1 e K2, mas o que mais nós queremos entender nesse câmbio é o seguinte: hoje nós precisamos ter conhecimento elétrico e eletrônico para poder estar trabalhando nesses câmbios e ter um diagnóstico com precisão, para a gente poder ter um resultado eficaz num conserto desses câmbios, numa reparação desse câmbio. Então, para quem não conhece ainda, ele é composto, antes de qualquer coisa, por uma placa que faz o gerenciamento, que faz a leitura de todos os sensores, podemos dizer, de troca de marchas, vai fazer a aplicação das eletroválvulas, vai estar regulando pressão interna, que esse câmbio aqui, ele possui uma particularidade bem interessante, que também é, podemos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dele, que também é o problema dele. Ele possui uma bomba que gera pressão hidráulica dentro dele, um motor elétrico e uma bomba hidráulica dentro do próprio mecatrônica. E esse, como eu disse, também é um dos grandes problemas dele. Porque automaticamente, quando esse câmbio ele começa a perder pressão interna, ele começa a não desligar mais esse motor fica ligado e acaba gerando problema dentro dessa placa. E o que eu sempre falo, nesse momento, nesse contexto atual que nós estamos no mundo da reparação automotiva, você ser só mecânico já não serve mais. O porquê que eu digo já não serve mais? Porque chega um momento como esse aqui que você precisa fazer alguns testes, que você precisa sim ter conhecimento de elétrica. E o que eu sempre falo, a elétrica ela é a porta de entrada para um bom reparador. Por que eu digo a porta de entrada? Como eu sempre falo nos meus vídeos, os carros mudaram e mudaram muito e hoje os carros têm propriedades mecânicas, mas são sempre gerenciados por módulos eletrônicos e por sistemas elétricos. E a mesma coisa está nesse câmbio, nessa mecatrônica do câmbio DQ200. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, até vou pedir para nós dar uma aproximada aqui. Porque nesse caso, o que eu me refiro? Sim, nós precisamos ter conhecimento de elétrica, porque nós temos as solenoides. Aqui elas quase não aparecem porque elas estão montadas no bloco ainda. Aqui na parte de trás nós temos os conectores das solenoides. E aqui nós temos alguns problemas de solenoides com o passar do tempo. Até dá para ver que essa mecatrônica aqui ela já sofreu um reparo e já foi substituída uma das solenoides. Consegue ver que um conectorzinho aqui é marrom e os demais são todos pretos e tal. Então uma solenoide já foi substituída, um atuador já foi substituído. E nós precisamos, nesse caso aqui, primeiro fazer teste de resistência de solenoides, ver se está tudo certo, temos que fazer teste de alimentação, ver se está alimentando certo a mecatrônica, e nós precisamos sim ter conhecimento em elétrica automotiva, senão você acaba não conseguindo ter um resultado eficaz numa reparação dessa mecatrônica. Eu vou ensinar hoje para vocês um teste de pressão nessa mecatrônica, porque tem muita gente aí se batendo nessa relação de teste de pressão e nós temos uma forma de teste que algumas pessoas ainda não conhecem. E o que acontece? Esse câmbio, ele trabalha com uma pressão interna entre 40 e 60 bar de pressão. Então é uma pressão bem elevada, tanto que um dos problemas crônicos desse câmbio também é o fato dele quebrar esse bloco central onde segura o acumulador de pressão. E então, quando a gente vai fazer esse teste de pressão, a gente precisa ter alguns cuidados no desmontar esse acumulador de pressão. E por que eu digo ter cuidado? Como ele tem uma pressão elevada, entre 40 e 60 bar de pressão dentro do acumulador, já tem relatos de algumas pessoas que se machucaram e tiveram problemas na hora de desmontar, porque não eliminaram a pressão da mecatrônica antes de desmontar, o acumulador de pressão acabou saltando pulando fora. Então é necessário sim ter cuidado na hora de desmontar o acumulador de pressão. E qual que é o primeiro passo para a gente tirar o acumulador de pressão e fazer esse teste de pressão da mecatrônica? Nós temos que primeiramente estar tirando a placa dela. Por que eu digo tirar a placa? Porque aqui embaixo dela nós temos esse anel O-ring verdinho aqui que está aparecendo para vocês. Aqui nós temos o sensor de pressão na placa.
Então isso aqui está ligado diretamente com o nosso acumulador de pressão. Essa placa, ela fica, para quem não conhece a mecatrônica ainda, ela fica parafusada com 7 parafusos, são 4 parafusos superiores e 3 parafusos inferiores. E quando ela está pressurizada, quando a gente tira ela do carro, ela está pressurizada, tem pressão no sistema, a forma correta de despressurizar essa mecatrônica é estar soltando os parafusos. Você não vai tirar todos eles fora como eu tirei aqui, tá? Aqui eu tirei já porque eu queria mostrar onde estão as solenoides, mas a forma que você vai estar fazendo aqui, ele vai estar apertado no lugar, todos os parafusos, eu até vou montar para a gente poder estar fazendo esse teste novamente. Você vai soltar quando você está com ela pressurizada, tirou do carro, ela ainda tem toda a pressão no sistema. Você vai afrouxar os 7 parafusos, tá? Deixa eles no lugar, como eu comentei, a pressão é alta, então é necessário deixar eles no lugar. Você só afrouxa os 7 parafusos que ela vai perder a pressão. Ali nós temos aquele anel O-ring da placa, ela vai estar automaticamente vazando o óleo, como ele tem ligação automática, dali ele já liga um duto direto lá no acumulador de pressão. Então quando a gente solta os parafusos da mecatrônica, aquela pressão do acumulador de pressão vai estar vazando pela vedação aqui da mecatrônica. Quando você tirou a pressão, que você soltou os parafusos aqui, ela vai vazar a pressão, aí sim você tem que tirar a placa fora. E por que tem que tirar? Porque geralmente quando tem toda essa pressão ali, esse anelzinho O-ring verdinho que eu mostrei para vocês, ele acaba com a pressão saindo do lugarzinho, do alojamento dele ali, e cai fora do lugar. Então você tem que tirar a placa, fazer o que eu fiz aqui, recolocar o anel no lugar ali e montar a placa novamente para nós estarmos podendo fazer esse teste de pressão. Estou já terminando de parafusar de volta no lugar aqui. Falta só mais um parafuso. Até essa mecatrônica aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês, até algo interessante que é o que eu sempre falo. Aqui alguém mexeu na mecatrônica que provavelmente não tinha o conhecimento técnico ou não tinha ferramenta, algo aconteceu. Tá vendo a cabeça do parafuso toda espanada? Então, esse parafuso ele tem um torque de aperto dele. O torque de aperto desse parafuso que ele é 800 gramas. Provavelmente aqui alguém não usou um torquímetro para fazer finalização ou não usou o aperto certo, acabou apertando demais, acabou espanando o parafuso. Isso aconteceu em 2 parafusos, nesse parafuso aqui e também no de cima. Então, isso aqui já podemos dizer o quê? Provavelmente a pessoa ou trabalhou com a ferramenta aí, a Torque 25 que estava soltando os parafusos, estava espanada ou apertou demais, alguma coisa aconteceu no percurso. Então é preciso ter sim conhecimento técnico para trabalhar com isso aqui. Não é simplesmente apertar, vou apertar, está resolvido. Como eu comentei com vocês, ela possui uma bomba, tá? Ela tem uma bomba elétrica e nós temos, um motor elétrico e uma bomba hidráulica. Esse motor elétrico é ele que vai estar girando e tocando a nossa bomba para que ela gere pressão. Então ela é acoplada aqui na placa. Deixa eu só ver onde é que ficou aqui a nossa junção, que ele tem uma roseta que liga o motor com a bomba. Achei. Então nós temos a rosetinha que ele faz a ligação entre o motor elétrico e a bomba hidráulica. Então ele vai encaixado aqui, vamos encaixar ele de volta ali. Então nós tínhamos tirado aqui para fazer um teste de resistência do motor e tal, ficar mais fácil com ele fora. Então nós vamos só parafusar de volta no lugar aqui. Vou ensinar esse teste para vocês, é o teste correto. Até tem uma ferramenta no YouTube no Mercado Livre para venda, que é colocado no lugar do acumulador de pressão, que é colocado pressão de ar. Então você engata ali o bico de ar no sistema para gerar pressão, para ver onde é que está perdendo pressão de óleo. Mas deixa eu falar para você, essa ferramenta não funciona de forma correta e deixa eu falar o porquê. Como eu comentei, ela trabalha entre 40 e 60 bar de pressão e você colocar ar no sistema aqui com um compressor, você não consegue chegar nessa pressão, você não consegue gerar essa pressão no sistema. E automaticamente, se você não gerar toda a pressão no sistema, às vezes ele só vai estar vazando lá com 50 bar de pressão, um exemplo, você não vai localizar onde que está vazando a pressão, porque tem algumas, como eu já comentei, uns defeitos característicos dela, que ela vaza a pressão tanto pelas juntas
dos atuadores solenoides, como vaza pela junta interior, embaixo da placa, ela vaza por diversos lugares dentro do conjunto da mecatrônica. Outro defeito crônico que eu já comentei também, ela quebra essa placa central aqui por excesso de pressão, que trabalha com uma pressão alta mesmo. A partir de agora, qual que é o procedimento que a gente vai fazer? A gente vai tirar o acumulador de pressão com uma Torx. Tá? Aqui eu já deixei ele solto, porque ele é bem apertado, então precisa de 2 pessoas para estar soltando ele. Então nós tiramos o acumulador de pressão. E agora vem o pulo do gato. Essa ferramenta eu não achei para comprar, tá? Isso aqui nós tivemos que fabricar. Isso aqui é o que? É um relógio de pressão, ele vai até 70 bar de pressão, tá? E nós fizemos o que? Eu mandei no torno fazer essa parte de baixo aqui, que ele possui a mesma rosca do acumulador, ele é igual à parte externa do acumulador, com um furo onde a gente vai estar medindo a pressão do sistema. Então nós vamos rosquear no lugar do acumulador de pressão. Até nós travarmos o anel O-ring aqui para que ele não perca a pressão. O que vai vedar mesmo é o anel, não é o aperto dele. Então, quando chegar no final aqui, você pode estar parando, não precisa apertar. Nós até temos uma chave que a gente tira com a chave 18, que foi feito os cortes para a gente tirar com uma chave 18. Mas na hora de colocar, você não precisa estar apertando com a chave, porque o que vai vedar aqui é o anel mesmo. Então, chegou no final da rosca, tá tudo certo. Qual que é o procedimento? Nós utilizamos aqui o óleo que foi tirado da própria mecatrônica. Nós colocamos numa bacia aqui para a gente não perder ele também e não fazer tanta bagunça. E aí eu preciso mostrar para vocês o seguinte. Aqui na bomba hidráulica, eu vou pedir para você chegar mais próximo, possui esse furinho dela aqui dentro. Aqui, deixa eu pegar uma chave, fica mais fácil de mostrar para vocês. Tá vendo na ponta da chave ele tem o furinho? Então aqui nesse furo é a entrada de óleo da bomba hidráulica. E esse motorzinho aqui, ele vai estar tocando a bomba, gerando pressão no sistema e pressurizando todo o sistema. Só que acontece, esse motor, ele não gira no sentido horário. Presta atenção, ele gira no sentido anti-horário, lado contrário. E como é que você vai estar fazendo para gerar a pressão no sistema? Com o auxílio de uma parafusadeira. Atrás do motor elétrico aqui, ele possui uma chave ali, podemos dizer, uma chave Torx 25, tá? A gente vai estar acoplando a parafusadeira nela e vai estar tocando, vai estar girando tanto o motor elétrico quanto a bomba hidráulica. E nós vamos estar jogando com o auxílio também de uma motolia de óleo. Nós vamos estar jogando o mesmo óleo que a gente tirou da mecatrônica aqui quando a gente abriu ela. A gente vai estar jogando com a motolia nesse orifício, nesse buraquinho ali onde tem a entrada de óleo. E vamos estar automaticamente também junto, já tocando o motor. Esse procedimento que geralmente eu faço em 2, quando a gente está aqui na loja fazendo testes, eu peço para um funcionário tocar para mim a parafusadeira e eu fico com a motolia colocando óleo ou vice-versa. Então é necessário fazer o que? Toca-se com a parafusadeira lá atrás o motor no sentido anti-horário e você vai automaticamente já colocando óleo na entrada de óleo do motor aqui. Então isso aqui demora, um processo que demora alguns, vamos dizer, acho que 1 minutinho, por aí 1 minuto, 1 minuto e meio, até que ela pressurize todo o sistema. Nós já vamos chegar aí na pressão de trabalho dela. Deixa eu tentar, acho que virar aqui para a câmera, aqui no nosso para a gente pegar já a pressão dela aqui. A pressão de trabalho fica melhor para vocês enxergarem também. Vamos lá. Como eu falei, ela demora um pouco para começar a gerar pressão devido ao fato que ela até encher todas as galerias internas, né? Encher o espaço ali onde vai o acumulador de pressão também, que agora nós estamos com a ferramenta. Chega a cansar o dedo aqui na motolia. Já subiu, ó, começou a subir a pressão dela. Já estamos lá com 30 bar de pressão, 40, chegando em 50, opa, escapou aqui minha ferramenta.
60 bar de pressão. Deixamos ela pressurizada. Agora, na primeira vez que a gente coloca a pressão, ela volta a pressão mesmo dela um pouco, é normal. Nós agora vamos continuar com o processo de teste. O que nós precisamos fazer agora? Nós temos que colocar esse óleo que a gente tirou de volta dentro dela, para a gente conseguir analisar se vai ter algum vazamento nas juntas ou nos solenoides, se tem algum lugar que está vazando pressão de óleo. O principal problema dessa mecatrônica aqui é perda de pressão interna. Vamos voltar aqui. A análise que nós precisamos fazer agora é se existe alguma borbulha de ar saindo tanto dos solenoides quanto das placas das juntas por baixo, se não tem nada vazando. Aqui, ó, onde está vazando isso aqui, ó, aqui não é que está vazando, aqui ele está enchendo o espaço interno onde vai descer para a placa ali embaixo. Ela já vai parar de sair essa bolinha de ar aqui. Nesse momento não dá para ver nenhuma perda de pressão, vamos colocar a pressão novamente no sistema, mas esse é o procedimento correto de teste de perda de pressão. Outro lugar que também tem um defeito um pouco crônico, podemos dizer, porque aqui ele tem um regulador de pressão. Dentro aqui ele tem uma mola e uma esfera lá dentro que vai ser o regulador de pressão, que quando chegar na pressão de trabalho, e se passar os 60 bar de pressão dela, ele vai estar fazendo o que? Vai estar, vamos dizer, a válvula de alívio ali, né? Então, às vezes também acaba perdendo pressão por aquela válvula ali. Então, já pressurizamos novamente o sistema. E aqui a gente vai acompanhar se tem algum vazamento. Em algum lugar ela está vazando, que nós vamos localizar daqui a pouco, porque ela não pode baixar a pressão, ela vai ficar sempre estabilizada a pressão, tá? Então ela vai estabilizar a pressão e ela não pode baixar a pressão. Esse é o teste correto de pressão. E é o mesmo procedimento que eu falei antes, é o procedimento agora para desmontar. Quando você, terminei o teste, ou vamos passar agora para fazer o reparo dela, ou vamos tirar por algum fato, você não vai tirar agora aqui, ó, o nosso relógio em si. A gente tem que soltar a placa traseira dela, porque devido à pressão que nós temos dentro, acaba sendo perigoso até isso aqui saltar fora, machucar ou estragar a rosca na hora de tirar, por causa de como tem muita pressão, vai acabar deteriorando a rosca, porque a placa dela do conjunto é de alumínio. Então nós não podemos estar gerando problema para a placa em si. Então quando a gente for desmontar ela, o procedimento de novo, aquele mesmo procedimento que eu passei para vocês, a gente vai estar soltando aqui, terei que soltar para vocês verem como é que faz, porque ela perde a pressão pelas laterais. Então quando for soltar, você só vai afrouxar os parafusos para que ela possa estar perdendo a pressão de trabalho dela. Aqui temos um parafuso espanado, graças a algum abençoado. Nós já vamos estar substituindo esse parafuso depois. Até nesse momento nem soltando o parafuso, ele tão espanado que não está soltando. Vamos afastar um pouquinho para ela perder a pressão dela. A gente consegue pegar com alguma outra chave aqui. E aí vem o que eu sempre digo, né? Às vezes o cara, por falta de conhecimento ou ferramenta, acaba fazendo o que aconteceu aqui, ó. Agora soltou. Vamos lá. Vamos fazer ela baixar essa pressão dela aqui. Pronto, ó. Já baixou a pressão. Agora sim a gente consegue estar fazendo o quê? Consegue estar tirando a ferramenta, ou se tirar a ferramenta, ou até mesmo tirar o acumulador de pressão. Agora não tem mais pressão, ele vai estar saindo de boa. Então segue essa dica, essa é a forma correta de você testar se está vazando pressão interna na mecatrônica ou não.